Hoje, vamos mergulhar na história de um dos centroavantes mais icônicos e, talvez, mais incompreendidos do futebol brasileiro. O que vem à sua cabeça quando você pensa em Luiz Fabiano, o fabuloso? Muitos gols, e de todos os jeitos. A artilharia, a raça e a genialidade de um goleador nato, que marcou época no São Paulo, na seleção brasileira e em palcos europeus, como o Sevilha. Ele foi uma máquina de balançar as redes, e sua grandeza, como camisa 9, é inegável, cravada nos recordes e na memória de quem ouviu jogar. Mas a história de Luiz Fabiano também é marcada por um paradoxo. O mesmo artilheiro que fazia gols decisivos era por vezes o alvo de críticas duríssimas, inclusive de parte da sua própria torcida. E vou cumprir o meu contrato até o final. Sendo xingado ou não, eu não vou fazer o que aconteceu em 2004, quando eu tive uma proposta. Paciência, quer me xingar, me xinga. Vão ter muito tempo para me xingar. Os São Paulinos viviam uma relação de amor e ódio. Para uns, ele não passou de um pipoqueiro. Olha, a verdade é que... Para outros, era simplesmente o fabuloso. O temperamento explosivo, os cartões e as polêmicas se misturavam à sua inquestionável capacidade de empilhar gols. Defendia seus clubes intensamente, com socos, bicudas e bolas na rede. Na seleção brasileira, ele teve uma missão quase impossível, que era assumir a camisa 9 deixada por Ronaldo Fenômeno. Luiz Fabiano Clemente nasceu em 1980 na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Na adolescência foi dispensado pelo Guarani, mas a Ponte Preta notou que o moleque alto e magrelo tinha algum valor e foi para a base em 96. Sua posição de origem era de meio-campista, mas seu treinador disse para jogar de atacante e ele aceitou. Sua primeira oportunidade no time principal foi em 98. Jogou 8 jogos e marcou 3 gols. Em 99, a Macaca fez um ótimo Brasileirão, chegando até as quartas de finais, mas foi eliminada pelo São Paulo, em um play-off de 3 jogos eletrizantes. Luiz Fabiano fez 18 jogos e marcou 11 gols. Em 2000, jogou 22 vezes e fez 12 gols. A Ponte também contava com Washington, coração valente no ataque, e por isso decidiu vender o jovem Luiz Fabiano para a França. Em 2001, o Rennes da França desembolsou 7 milhões de euros para levar o atacante. A adaptação foi péssima, e após 6 jogos, o clube decidiu emprestar ele para o Brasil, para não perder valor de mercado. Luiz Fabiano foi emprestado para o São Paulo no primeiro semestre de 2001. O elenco tricolor contava com o excelente atacante França, a revelação Kaká e o capitão Rogério Ceni. Seu cartão de visita foi no torneio Rio-São Paulo, onde no primeiro jogo da final contra o Botafogo, Luiz Fabiano entrou no segundo tempo e deu uma assistência, marcando 2 gols na vitória por 4-1 em pleno Maracanã. No jogo da volta, com 2 gols de Kaká, o São Paulo foi campeão pela primeira vez do torneio. Em 2001, Luiz Fabiano explodiu para 30 gols. A camisa tricolor serviu como uma segunda pele, e nascia ali uma identificação entre a torcida e o jovem atacante. Após um ano de empréstimo, Luiz voltou para a França em 2002, mas seu rendimento não foi o esperado, e ele foi comprado pelo tricolor por 3 milhões e meio de euros. Ele voltou no segundo semestre de 2002, para a disputa do Brasileirão, que foi o último ano do campeonato em formato de mata-mata. O São Paulo foi um rolo compressor na primeira fase, sendo o primeiro colocado disparado. Nas quartas de finais, pegou o Santos, que tinha se classificado na última rodada em uma combinação de resultados. Só que os garotos da Vila, Robinho, Diego e companhia, não tiveram conhecimento e eliminaram os favoritos e de quebra foram os campeões inédito ao bater o Corinthians na final. O ataque do São Paulo em 2002 foi avassalador. Reinaldo, ex-Flamengo, fez 29 gols. França fez 24 gols. Kaká, 22 gols. E Luiz Fabiano, que jogou 25 jogos, balançou as redes 21 vezes e foi o artilheiro do Brasileirão com 19 gols. Em 2003, Luiz Fabiano foi um absurdo, fazia gol de qualquer jeito. Sua explosão em arrancadas, passadas largas, dribles cortando para todos os lados, chutes colocados de direita, de canhota, cabeceios, finalizações acrobáticas. Sério, essa fase foi incrível.
O time não conquistou nenhum título, mas garantiu a vaga para a Libertadores ao ficar em terceiro colocado no Brasileirão. Luiz Fabiano acho que eu joguei ao lado. Assim, eu joguei com o Edilson. Com ele era foda. Assim, o Edilson também, nós jogamos muito no Flamengo. Mas com o Luiz Fabiano eu joguei mais tempo também, só que a gente tinha uns movimentos muito coordenados no São Paulo. Os gols que eu vi ele fazer, assim, tu treinava com o cara todos os dias, mas ele fazia cada gol que depois eu ficava falando, caraca, como é que o cara conseguiu fazer um gol desse? Ele fazia muito gol assim, sem ângulo. Sim. Chutava de pé lá no alto. Ele cansou de fazer gol assim, eu falei, caraca, mano, o cara ele era muito acima da média. Camisa 9... Forte, né? Cara. Talvez foi o último, não. O último foi o Fred, o top, né? O Luiz Fabiano parou primeiro, né? Sim. Entendeu? Mas assim, depois de Romário... Ele foi o artilheiro do ano no Brasil, com incríveis 46 gols. O segundo goleador do time foi o lateral Gustavo Neri, com 13 gols. Em 2004 foi um ano conturbado para Luiz Fabiano. Embora os gols continuassem a sair, a seca de títulos incomodava os torcedores. Na Libertadores, o time estava embalado e chegou às semifinais contra a surpresa colombiana Once Caldas. O primeiro jogo no Morumbi foi 0-0 e Luiz Fabiano perdeu várias chances. Na volta, o São Paulo deixou a classificação escapar no finalzinho, ao perder por 2-1. O Once Caldas pegou o Boca Juniors na final e foi o campeão. Luiz Fabiano foi o artilheiro da Liberta com 8 gols. Após a eliminação, o clima ficou pesado entre o atacante e a torcida. Ele foi eleito pelas organizadas como o principal responsável pela eliminação e foi chamado de pipoqueiro. O clube tratou de vender o atacante e a primeira passagem do Luiz Fabiano no São Paulo, entre 2001 a 2004, encerrou com 118 gols. No segundo semestre de 2004, Luiz Fabiano foi comprado pelo Porto, que tinha vencido a Champions League, com Carlos Alberto, Deco, e um jovem e promissor técnico, José Mourinho. Novamente, Luiz decepcionou e não conseguiu se firmar na equipe. Isso se deve também a um drama pessoal, pois sua mãe foi sequestrada e ficou 3 meses no poder de bandidos após ser libertada. Sua passagem foi novamente apagada, e em 27 jogos ele fez apenas 3 gols. Minha mãe foi sequestrada, fiquei Lembrava, mal. caramba. Ficou 3 meses sequestrada. 3 meses? 3 Não meses. lembrava dessa resenha, não. Também não. Aquela época que sequestrou a mãe do Robinho, grafite. Tinha uma onda aí, né? Uma onda de sequestro aí. Eu não lembrava. E Que aí- ano isso aí? 2004, você falou? 2004. Eu não lembrava dessa resenha, não. Do 2004. Robinho eu lembro vagamente, assim, mas eu... Então, um perereco tremendo, uma situação horrível. Tá louco. Eu não desejo pra ninguém. É uma coisa... Meu tio, que recebia as ligações, teve que fazer terapia, um monte Claro. de coisa. Mas deu tudo certo depois? Deu tudo certo, libertaram minha mãe, tudo certo. Na temporada 2005-2006, o Sevilha da Espanha comemorava seu centenário, e o presidente traçou um plano ambicioso na época, que era a conquista de um título. Ele apostou suas fichas no atacante brasileiro que estava em baixa. Seu empresário na época disse que era sua última oportunidade de vingar na Europa. O time de Andaluzia contava com Daniel Alves, Sérgio Ramos, o meia Renato ex-Santos e o lateral Adriano ex-Curitiba. O plano foi traçado e o objetivo foi alcançado. E de quebra conseguiu um título inédito, a Liga Europa, ao bater o Middlesbrough por 4-0. Luiz Fabiano abriu o placar de cabeça depois de um cruzamento de Daniel Alves. A cidade de Sevilha ficou pequena para tanta emoção, e mal sabia que nos próximos anos, uma avalanche de títulos vinha pela frente. Em seu primeiro ano ele teve pouco espaço, mas fechou com 7 gols. E tu imaginava Essa que tu ia chave. ser o ídolo que tu é no Sevilha, assim? Eu imaginar não, né? Mas pelo projeto a gente acreditava Que que ia ficar o lá. Sevilha, eles queriam ganhar um título no centenário. Fizeram todo o investimento para ganhar um título no centenário. Acabamos ganhando 7 com o time. Na temporada 2006-2007, o Sevilha se superou e teve um ano histórico. Conquistou 3 canecos. Levou o bi da Liga Europa ao bater o Espanhol. Levou também a Supercopa da Europa ao amassar o Barcelona de Messi e Ronaldinho Gaúcho por 3-0. E a Copa do Rei da Espanha ao vencer o Getafe. Nessa temporada, Luiz Fabiano fez 15 gols. Em 2007 e 2008, o brasileiro teve um ano mágico e ajudou o time a conquistar a Supercopa da Espanha sobre o galáctico Real Madrid.
e foi também o goleador máximo do Sevilha ao marcar 33 gols. De 2008 a 2011, o Sevilha conquistou mais uma Copa do Rei, foi na temporada 2009 e 2010, ao bater o Atlético de Madrid na final. Grandes times europeus como Chelsea e Milan quiseram contratar o brasileiro, mas o presidente do clube optou em manter ele no time. O tempo foi passando, as lesões vieram e Luiz deixou o Sevilha para retornar ao Brasil, marcando 107 gols e conquistando 6 títulos. Luiz Fabiano entrou para a história como o quinto maior goleador do clube e também um dos mais vitoriosos. A volta do camisa 9 para o tricolor foi muito comemorada pela torcida. 45 mil pessoas foram até o Morumbi para receber o atleta. E olha que nem era dia de jogo. E hoje foi como um sonho, voltar a vestir a camisa do São Paulo no Morumbi foi impressionante, uma coisa que vai ficar marcada para a minha vida. Eu nunca havia visto uma apresentação de um jogador com tanto público como foi hoje aqui no Brasil. É algo novo, eu vi a do Ronaldo, que foi uma grande festa também, mas essa foi uma coisa inesquecível. Devido a inúmeras lesões em 2011, Luiz Fabiano jogou apenas 12 jogos e fez 7 gols. Em 2012, o São Paulo foi campeão inédito da Copa Sul-Americana, ao bater o Tigre da Argentina na final. Luiz Fabiano, que já tinha 32 anos, voltou a tomar gosto pelas redes e fez 31 gols na temporada. Em 2013, o time não chegou nem perto de conquistar título. Luiz Fabiano fez sua parte e foi o artilheiro do time, com 21 gols. Em 2014, Kaká retornou para o São Paulo. O time foi vice-campeão brasileiro e Luiz Fabiano foi novamente o artilheiro do time, dessa vez com 20 gols. Em 2015, o time decepcionou e a seca de títulos só aumentava. Luiz Fabiano já estava em decadência e aos 35 anos deixou o São Paulo. Fabiano não renovou seu contrato e deu adeus ao clube. Sua passagem pelo São Paulo foi repleta de controvérsias. Uma montanha-russa, onde ora era idolatrado e em outros momentos o culpado pelo fracasso. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do tricolor, com 212 gols, em 347 jogos. Como classificar um jogador, se ele é pipoqueiro ou não? Um jogador que sempre falha nas horas decisivas? Aquele que brilha em jogos com times de menor expressão, mas nos clássicos se escondem? Pipoqueiro é aquele cara que em jogos importantes se esconde, e sua importância diminui cada vez mais. E quem considera Luiz Fabiano um pipoqueiro, saiba que isso é uma falácia. Ele é o maior artilheiro do tricolor em jogos de mata-mata. Ele lidera com 55 gols. O segundo é França, com 36 gols. E Raí em terceiro com 25 gols. A grande diferença é que Luiz Fabiano tem apenas 2 títulos com o São Paulo. Em 2016, Luxemburgo recebeu uma proposta chinesa para fazer com que o time chegasse à primeira divisão. Com isso, Lucha chamou o veterano Luiz Fabiano para fazer parte desse projeto. O time subiu e ele foi o artilheiro com 23 gols. Luiz Fabiano voltou para o Brasil em 2017 para encerrar a carreira. Seu destino foi o Rio de Janeiro e sua casa, o Vasco da Gama. O finado e ex-presidente Eurico Miranda deu moral para o atacante em sua apresentação, após ser comparado com Paulo Guerreiro, que tinha sido negociado com o rival Flamengo. Comparar Guerreiro com Luiz Fabiano, vocês estão de sacanagem, porra. Rivalidade com Guerreiro. Ele está anos-luz na frente do Guerreiro. Ponto. O clube conquistou a Taça Rio, mas infelizmente as lesões não deixaram o atacante jogar pelo resto do ano, que encerrou sua carreira. Luiz Fabiano teve uma concorrência gigantesca para ter uma chance de vestir a amarelinha. Foi convocado pela primeira vez em 2003, ano que foi artilheiro do Brasil com 46 gols. Participou de amistosos e começou a mostrar seu faro de gol. Ainda buscava espaço em meio a atacantes consagrados como Ronaldo e Adriano Imperador. Em 2004, na Copa América, o Brasil jogou com o time B. Isso porque os grandes clubes europeus não eram obrigados a liberar seus principais atletas para esse torneio. Ronaldo, Cafu,
Roberto Carlos, Kaká e Robinho ficaram de fora da lista. Luiz Fabiano fez dupla de ataque com Adriano Imperador e conquistou o título heróico ao bater a Argentina nos pênaltis, depois de um empate arrancado na Bacia das Almas. Em 2006, ficou de fora da Copa do Mundo ao perder sua vaga para Fred. Em 2007, voltou a ser lembrado. A concorrência seguia forte com nomes como Fred, Nilmar e Wagner Love. E ele assumiu a camisa 9 da Amarelinha e teve que carregar um peso gigantesco, já que Ronaldo Fenômeno não conseguia entregar o mesmo rendimento. Em 2009, o Brasil conquistou a Copa das Confederações ao bater os Estados Unidos na final por 3-2, depois de estar perdendo por 2-0. Luiz Fabiano fez os 2 primeiros gols e o zagueiro Lúcio virou o jogo. O atacante marcou 5 gols no torneio e foi o artilheiro da competição, e peça-chave no título. Nas eliminatórias para a Copa de 2010, Luiz Fabiano foi brilhante, e ao lado de Robinho e Kaká, garantiu a vaga com antecedência ao bater a Argentina na casa deles, com 2 gols do Fabuloso. Na Copa do Mundo, na África do Sul, Luiz chegou como centroavante titular da seleção. Marcou 3 gols, sendo 2 contra a Costa do Marfim e 1 nas oitavas contra o Chile. Apesar da boa fase, o Brasil caiu nas quartas contra a Holanda. Em 2011 e 2012 teve seus últimos lampejos. Continuou sendo convocado, mas com menos frequência. Sofreu com lesões, mas ainda manteve boa média de gols quando jogava. Em 2013 fez suas últimas partidas pela seleção, encerrando o ciclo com 45 jogos e 28 gols, uma das melhores médias da era moderna. Luiz Fabiano foi um dos atacantes mais eficientes da seleção pós-Ronaldo Fenômeno. Ficou marcado pela garra e pelos gols decisivos. Sua média de 0,62 gol por jogo é superior à de muitos ídolos históricos. Se tem um atacante que dividiu opiniões, mas nunca deixou dúvidas dentro de área, esse cara é Luiz Fabiano. Nunca foi de abaixar a cabeça, discutia com zagueiros, encarava árbitros e não tinha medo de provocar adversários. Essa postura gerava críticas, mas também mostrava sua personalidade forte e competitiva. Dentro e fora de campo, sabia como provocar os rivais. Usava gestos, palavras e até comemorações para inflamar o jogo. Era o tipo de jogador que fazia a partida pegar fogo, trazendo emoção e rivalidade. Apesar das polêmicas, sua verdadeira resposta vinha nos gols. Com um faro de artilheiro, posicionamento perfeito e finalização letal. Luiz Fabiano se tornava um pesadelo para qualquer defesa. Ele foi o típico camisa 9 que não se escondia. Ele brigava, provocava, mas acima de tudo, resolvia. Em toda sua carreira, o Fabuloso fez 755 jogos, anotando 403 gols. E conquistou 12 títulos. Sua média de gols pela seleção e pelos clubes é a prova de que, por mais polêmico que fosse, dentro da área ele era um dos mais mortais da sua geração. E para você, Luiz Fabiano foi uma lenda ou apenas um atacante ok? Comenta aí, deixa o like e diga sobre qual jogador vocês querem ver aqui no canal.